Bom dia, quarta fase. Eu sou a doutora Pérez. Nesse vídeo vamos falar sobre artrite reumatoide. Ela é uma doença autoimune que leva à deformidade e à destruição das articulações por erosão do osso e cartilagem. É uma doença inflamatória crônica, principalmente das mãos, pés e tornozelos. A predisposição desta doença é para qualquer pessoa, desde crianças até idosos. Ela é mais comum em mulheres por volta dos 50 anos de idade. Pessoas com histórico de artrite reumatoide na família têm mais risco de desenvolver a doença. Há uma predisposição genética para que a doença apareça, e isto está relacionado com a presença de determinados antígenos leucocitários humanos, o HLA-DR4, gene na artrite reumatoide, e o DR1. Sinais clínicos. Sintomas sistêmicos: cansaço, mal-estar e limitação nas atividades diárias. Rigidez matinal, fadiga, febre, perda de peso, dor e edema. Uma lesão típica da artrite reumatoide deformante é desvio lateral dos dedos associado a uma deformidade chamada de pescoço de cisne. Os sintomas podem ser cíclicos, alternando-se períodos de melhora com momentos de grande piora ou contínuos. O diagnóstico pode ser feito por um exame físico que deve incluir uma cuidadosa palpação de todas as articulações potencialmente acometidas na artrite reumatoide em busca de dor, edema ou calor. O teste de aperto, Squeeze Test, é um teste com elevada sensibilidade para avaliar a dor de maneira mais objetiva, sendo referida após o examinador comprimir as articulações metacarpofalangianas ou metatarsofalangianas. Radiologia. No início da artrite reumatoide, as alterações radiológicas são mínimas ou inexistentes. Pode ser notado apenas um aumento de partes moles ao lado das articulações e também osteopenia periarticular. À medida que a doença progride, pode haver destruição da cartilagem que radiograficamente se manifesta como um estreitamento do espaço articular e erosão. Exames laboratoriais. O hemograma pode mostrar anemia de doença crônica moderada a intensa. Podemos encontrar trombocitose, que se correlaciona com a presença de inflamação. A velocidade de hemossedimentação, VHS, e proteína C reativa, PCR, estão aumentadas na presença de inflamação ativa. O fator reumatoide é uma imunoglobulina IgM anti-IgG presente no soro em cerca de 80% dos pacientes. A presença do fator reumatoide por si só não estabelece o diagnóstico dessa doença, porém, associado ao quadro clínico pode confirmar o diagnóstico e em altos títulos pode indicar a doença mais agressiva. O diagnóstico diferencial da artrite reumatoide inclui outras poliartrites, a osteoartrose, a fibromialgia, algumas doenças sistêmicas autoimunes e outras doenças sistêmicas que podem apresentar dores articulares. O tipo de hipersensibilidade que está envolvida nessa doença é do tipo 3. A reação leva de 3 a 10 horas após a exposição ao antígeno. É mediada por complexos imunes solúveis, são na maioria da classe IgG, embora a classe IgM também possa ocorrer. O antígeno pode ser exógeno, causado por agentes infecciosos, ou endógeno. O antígeno é solúvel e não ligado ao órgão envolvido. Os componentes primários são complexos imunes solúveis e complementos C3A, 4A e 5A. O dano é causado por plaquetas e neutrófilos. A lesão contém primariamente neutrófilos e depósitos de complexos imunes e complementos. Podem estar envolvidos no processo de recuperação macrófagos infiltrantes em estágios avançados. A afinidade do anticorpo e o tamanho dos complexos imunes são importantes na produção da doença e na determinação do tecido envolvido. O tratamento pode ser realizado principalmente com o uso de anti-inflamatórios conforme prescrição médica. O corticoide ou anti-inflamatório geralmente é necessário por cerca de 1 a 2 meses. Obrigada pela atenção e até a próxima!